E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, estamos lendo a Bíblia e hoje no livro de Marcos. Marcos é um livro interessantíssimo, pequeno, só 16 capítulos, mas só de conhecer quem é Marcos já nos dá assim um diferencial no seu livro. Esse livro foi escrito ali por volta de 57 até 63 depois de Cristo, mais ou menos esse período aí. E nele nós podemos observar que Marcos ele dá ênfase de Jesus como servo. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos, ou seja, eles trazem muitas coisas em comum a respeito da vida, da obra de Jesus, mas dando ênfases diferentes. E enquanto nós já vimos Mateus aqui, por exemplo, que você pode acompanhar aqui no canal, e depois eu vou fazer os outros conforme a gente chegar à leitura, né? Enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo. Então, apesar de ter estarem muito próximos, há grandes diferenças. E eu digo próximo, mas está próximo mesmo. Olha só que interessante. No livro de Marcos, você pode encontrar 661 versículos. Destes, 606 você também vai encontrar em Mateus. Então veja como é muito próximo, né? O livro de Mateus é maior, tem 10 capítulos a mais, né? 11 capítulos a mais. Mas o livro de Marcos e Mateus são muito próximos. No livro de Lucas, você vai encontrar 31 versículos iguais aos de Marcos. Então, no final das contas, sobra para o livro de Marcos 24 versículos que são dele, que não estão nos outros livros. Então veja aí a proximidade. Mas é incrível e é maravilhoso nós lermos esse livro, porque a gente percebe aí as diferenças, apesar de serem tão próximos, né? Mas quem era Marcos? Marcos não era discípulo de Jesus, como talvez alguns pensem, né? Ele foi um companheiro ali muito próximo de Paulo e também de Pedro. Com Paulo, na primeira viagem de Paulo, aquela viagem missionária que Paulo fez, ele foi também com Barnabé. Só que se você lembrar, ou nós vamos ler quando chegar no livro de Atos e tal, nós vamos ver que Marcos, ele desiste da viagem. Chega no meio lá da viagem e tal, ele resolve não ir mais. E aí traz um desconforto, Paulo fica muito chateado. E Barnabé, né, ele é misericordioso, Barnabé tenta resolver essa questão, mas Paulo fica realmente tão chateado. E você sabe que essa confusão foi tão grande que teve um momento que, quando Barnabé trouxe Marcos de novo, Paulo falou assim, vocês podem ir que eu não vou com Marcos não. Tipo assim, Marcos não é confiável. Marcos nos deixou, mas a gente sabe também que depois Marcos se tornou um grande servo do Senhor e a confusão dele, o problema dele com Paulo foi resolvido e nós vemos que Paulo, ao final da sua vida, quando ele está preso em Roma, ele pede para levar a capa dele, ele pede para levar os pergaminhos e ele pede para Marcos ir ter com ele, porque Marcos é aquele que iria consolá-lo e ele tinha grande estima por Marcos. Então Marcos foi uma bênção aí na expansão do evangelho. E o evangelho de Marcos foi escrito, na realidade, Marcos esteve também muito próximo de Pedro, e é dito que essa escrita na realidade, o testemunho de Pedro. Pedro foi aquele discípulo que caminhou com Jesus, que esteve com Jesus. E ele então dá esse testemunho a Marcos, e Marcos então escreve. E Marcos escreve de uma forma muito brilhante, de uma forma muito inteligente, não é feito de qualquer jeito, obviamente. Primeiramente, Marcos escreve inspirado por Deus, mas com muita atenção nos relatos que Pedro deu para ele. E assim é que surge esse livro, né? E Marcos escreve, há quem diga que é como se fosse um teatro, uma apresentação, uma peça teatral, onde ele divide o livro dele, e com esse nome,
mas falando sobre Jesus, não é? A vida de Jesus em 3 atos. O primeiro ato, ele o primeiro ato é da Galileia, que vai trazer essa vivência de Jesus na Galileia. O segundo ato é a caminho de Jerusalém, então por onde Jesus passou. E o terceiro ato é em Jerusalém, né? Então abrange tudo isso. No ato 1, que é na Galileia, a visão de Marcos é quem é Jesus. E o versículo 1, o primeiro versículo, diz assim, olha só o que Marcos fala. Início das boas novas sobre Jesus, o Messias, Filho de Deus. Então Marcos, ele vai apontar Jesus como Messias. Esse livro foi escrito para os gentios. Enquanto Mateus foi escrito para os judeus, o livro de Marcos, a ênfase era para os gentios. Então Marcos, por exemplo, não se preocupou com a genealogia, porque os romanos, né, os gentios aqui eram romanos. Marcos escreveu em Roma esse livro para os crentes em Roma. E os romanos, eles não estavam preocupados com a genealogia. Então Marcos, ele vai apresentar esse Jesus como esse servo, e é um livro cheio de ação. Então aqui você vai ver as ações de Jesus, esse servo sofredor, esse servo trabalhador, servo aqui indicando escravo, que veio para se doar, para se entregar. Então o livro de Marcos, ele é cheio de ação nessas cenas onde Jesus está o tempo todo trabalhando. Jesus está o tempo todo trabalhando. Papias, historiador da igreja primitiva, diz que Marcos escreveu o testemunho ocular de Pedro, mas ele não foi feito de forma aleatória, porque Marcos estava em mente essa ação de Jesus. Então Marcos enfatiza as obras de Jesus. E você vai ver Jesus curando cegos, purificando leprosos, erguendo os paralíticos, libertando os possessos, acalmando tempestade, levantando mortos. Então Jesus está o tempo todo nessa ação, mas obviamente uma ação que indica que ele é o Messias. O Messias aqui, a palavra significa Cristo, né? Um ungido de Deus, que veio trazer a salvação aos homens. Então é um livro cheio de ação, cheio de movimento, e que Marcos, ele está preocupado com isso. O ato 2, que é do capítulo 8 ao capítulo 10, vai trazer o significado de Jesus ser o Messias. E é onde a gente vê essa ação do Messias libertando, curando, salvando, trazendo nova vida. E o ato 3, que Jesus está em Jerusalém, vai mostrar esse Jesus como rei. Mais uma vez a gente vê o relato que a gente viu em Mateus, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas talvez Pedro naquele momento tinha em mente que Jesus ia tomar o poder, que Jesus nessa ação ia governar, mas ele se impressionou que esse Messias, esse Salvador, é o Messias sofredor que foi à cruz. E o livro termina mostrando que esse Jesus ressuscitou. E as mulheres espantadas ao verem que a pedra tinha sido removida e Jesus tinha sido ressuscitado, né? É um livro maravilhoso. Leia a Bíblia. E para terminar esse livro, eu quero ler um comentário que eu encontrei aqui nesse livro, comentário de Marcos, do Hernandes Dias Lopes. É um comentário muito bom, ele é bem devocional, mas bem expositivo. Então se você deseja estudar para expor a palavra de Deus, para pregar e tudo, eu acho que é um excelente recurso que você pode ter. E sobre esse livro, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Então a ação de Cristo, que Marcos vai mostrar, esse movimento de Cristo, na realidade é o que Cristo tem feito por nós. E essa é a dinâmica da vida, é o que Cristo ofereceu por nós, é o que Cristo fez por nós. O Evangelho não é discussão nem debate, mas uma proclamação. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo, sua obra,
sua vida, sua morte, sua ressurreição, governo e segunda vinda. Ou seja, pessoal, o evangelho tem a ver com Cristo e o que ele fez, e não conosco, e não com a gente, e não com o que a gente pode fazer e sei lá o que, nossas obras, né? Volte-se para Cristo. Busque relacionamento verdadeiro com Cristo. E esses vídeos aqui é para te animar a ler a Bíblia, porque através da Bíblia você vai conhecer a obra de Deus no mundo, você vai conhecer Cristo Jesus, e conhecendo Jesus, você poderá ser salvo por Ele, crendo nele como Senhor da sua vida. Leia a Bíblia e não perca o livro de Marcos. Eu espero que eu tenha sido bênção para você. Se você quiser fazer algum comentário aqui a mais sobre o livro de Marcos ou sobre essa série, fique à vontade. Se você ficou até agora, muito obrigada. Meu nome é Alba, deixa eu me apresentar. Eu acho que no início do vídeo eu falei, né? Tem hora que eu esqueço. Mas também aproveitar para te pedir, se inscreva no canal, deixa like, compartilha, tá bom? Isso ajuda muito aqui o engajamento deste vídeo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, nós vamos fazer outro vídeo sobre o livro de Lucas, até concluirmos a Bíblia toda durante este ano. E ano que vem a gente começa de novo a leitura, hein? Não perca. Deus abençoe sua vida e até a próxima.